paz do Senhor, igreja. Amém. Feche seus olhos agora, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Tua presença, ó Pai, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos Te agradecer, Senhor, porque somente o Senhor és digno, meu Pai, digno de toda adoração, de todo louvor, meu Pai. Aqui, meu Pai, nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, para dar o melhor para Ti, Senhor. Pois Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, Senhor, que tem nos alcançado, ó Pai. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha visitar a cada coração aqui, meu Pai. Que o Senhor venha com a Tua presença, com o Teu Espírito, meu Pai. Fortaleça o Teu povo, meu Pai. Fortaleça a Tua igreja, Senhor. Aviva, meu Pai, a Tua igreja. Que o Senhor, meu Pai, derrame, meu Pai, da Tua unção, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Pai. Entra também, Senhor, em cada lar, meu Pai, em cada família, meu Pai. Visita, meu Pai, aos nossos filhos. Visita, meu Pai, a todos, meu Pai. Que o Seu poder, meu Pai, entra, meu Pai, em nossa casa. Ó, meu Senhor, eu Te peço, meu Pai, que o Teu reino se faça presente em nossas vidas, meu Deus. Pois Te agradecemos, meu Senhor, por tudo que tem feito por nós. E a Ti entregamos, meu Pai, nossa vida, nosso coração. E peço a Ti, Senhor, receba, Senhor, nossa oração. Que ela chegue a Ti, Senhor, suave e agradável. Pois Te agradecemos no nome vivo e poderoso do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Adorar pelo que é.
Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Depois de adorarmos a Deus com esses cânticos maravilhosos, eu quero te convidar a abrir aí a palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo de número 7, e nós vamos ler a partir do verso 31. Marcos 7, 31. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente. Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Diga assim comigo: Efatá. Efatá. Mais uma vez, Efatá. Efatá. Mais uma vez, Efatá. Efatá. Amém. Pode se assentar aí com a tua Bíblia aberta. Glória a Deus. Quem crê que o Senhor ainda continua falando, diga amém. Amém. E agora, quem crê que Deus consegue falar com você pessoalmente, diga amém. Amém. Glória a Deus. Isso que é importante, né? Às vezes a pessoa crê que Deus é o Todo-Poderoso, mas lá no céu, para falar com a gente, às vezes a gente acha que não é possível, porque a gente é muito pecador, ou a gente não merece, ou a gente não está nesse nível. Pecador a gente é, mas Jesus pagou o preço, não é verdade? Merecer a gente não merece, mas nós estamos nos merecimentos de Cristo, né? Quando Deus fala, nada fica em dúvida, né? Tudo se esclarece, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, é um Deus de ordem, é um Deus da ordem, é um Deus da organização, não é verdade? Então, nesse mês de maio que nós estamos aqui com esse tema de família, eu quero te dizer que o projeto de Deus para a tua casa, para a tua vida, é um projeto que você, plano de Deus, é que você viva em paz com a sua casa, que você viva organizado na tua casa, né? Que você viva em ordem com a tua vida e com a tua casa. Aonde tem a confusão, Deus não está presente, não é verdade? A confusão, ela é do diabo, né? Por isso que quando há um atrito entre o marido, a esposa, quando há uma discussão, quando há um desentendimento, não adianta ficar batendo boca não, né? Não adianta querer um falar mais alto que o outro. Vai para a oração, não é verdade? Vai buscar a Deus, porque a tua luta, ela é espiritual, né? Ela é no mundo espiritual. E como que nós podemos acessar o mundo espiritual? Através da oração, através da fé, através de uma comunhão com Deus, né? Então, não adianta a gente querer vencer no argumento, não adianta a gente querer vencer na força do nosso braço. A nossa força, ela vem do Senhor, não é verdade? Quem que edifica a nossa casa? Somos nós? Não, é Deus que edifica, não é verdade? Quem é que guarda a nossa casa? Somos nós? É o segurança que passa lá na rua? É a polícia? Não, é Deus que guarda a nossa casa, não é verdade? Então a nossa esperança é nele.
Agora, detalhe importante, nós precisamos andar segundo a palavra do Senhor, não é verdade? Nós não podemos andar contra a palavra e querer que Deus abençoe a nossa vida. Se a gente quer a bênção de Deus, nós precisamos observar a palavra de Deus, não é verdade? E a família, ela é muito valorizada por Deus. Você pode observar na Bíblia que Deus não trata individualmente a pessoa, né? Ele trata como família. Olha o juízo que Deus trouxe sobre a terra, que foi o dilúvio. A Bíblia diz que o gênero humano se corrompeu demais, o pecado estava insuportável. Não está muito diferente dos dias de hoje, né? Hoje também está difícil. Mas Deus executou juízo e Deus mandou o dilúvio. Mas Deus viu em um homem, Noé, um homem temente a Deus, reto e íntegro. E Deus salvou apenas Noé. Deus falou: Noé, vem para a arca aqui e deixa a tua família. Não, Deus chamou toda a família, não é verdade? Porque o projeto de Deus é família, não é a pessoa individual, né? Deus quer salvar toda a família. Por isso que nós estamos insistindo, batendo nessa tecla aqui, todos os cultos, que Deus quer salvar toda a tua casa. Às vezes a esposa fala: já orei tanto pelo meu marido que eu já estou desistindo. Não desista não. Continua orando, continua declarando, profetizando que o meu marido pertence ao Senhor. Amém. Né? Continua declarando, né? Continua orando, continua buscando a Deus pela vida dele, porque o desejo de Deus é salvar toda a casa, não é verdade? Deus na arca, ele salvou toda a casa, né? Chamou Noé e chamou um total de 8 pessoas que faziam parte da família de Noé. O juízo veio, e quem não se arrependeu, como todos não se arrependeram mesmo, salvou-se apenas a família de Noé. Deus salvou, né? O que é a arca hoje para nós? O que significa? Estar na igreja, né? Estar em Cristo, estar no plano de salvação de Deus, pertencer a esta família. É assim que nós vamos evitar o juízo de Deus que está vindo aí. Às vezes a pessoa pensa: está todo mundo fazendo as coisas erradas, não está dando em nada, né? A pessoa faz errado, não dá em nada. Meu irmão, Deus está vivendo agora, Deus está deixando a gente viver agora um tempo da graça, um tempo em que nós temos oportunidade de fazer aquilo que é certo. Mas erramos aqui, pecamos ali. Há uma oportunidade de perdão, há uma oportunidade de arrependimento. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, não é verdade? Então, há uma oportunidade aberta, mas essa oportunidade um dia vai se fechar. Essa porta não vai ficar eternamente aberta, ela vai fechar um dia. Então, a oportunidade é hoje de viver agradando a Deus, não é verdade? Viver para Deus. Então, Deus ele trata como família. O juízo vai vir também, né? Mas quando a igreja for arrebatada, o juízo de Deus vem. Muita coisa no mundo está contra a vontade de Deus, né? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno e que o maligno está imperando, né? Você olha os casamentos hoje, se você observar hoje, né, os relacionamentos, eu ainda estava falando com a minha esposa hoje, quantos casamentos estão complicados, não é verdade? Quantos casamentos estão fracassados? Por quê? Há um agir das trevas. Há um agir sorrateiro, há um agir sutil que o inimigo trabalha constantemente para destruir casamentos, não é verdade? Então a gente precisa estar sempre buscando a Deus, sempre orando, atento com a nossa casa e buscando o poder de Deus sobre a nossa vida, não é verdade? Porque é muito sério isso, né? Um lar desfeito é consequência, né, complicada. A pessoa vai o resto da vida ter dor de cabeça, colher consequência, não é verdade? Então a gente precisa lutar pela nossa casa. Então Deus ele trata como família, como eu disse em Noé. Deus trata como família quando da saída do povo do Egito, né? Deus não conversou e não tratou individualmente a pessoa, mas ele disse: olha, cada família se reúna e sacrifica o cordeiro e cada família vai comer a Páscoa.
Se a família for pequena e o cordeiro vai sobrar a carne do cordeiro, convida a família mais próxima, não é verdade? Convida a família mais próxima para que todo cordeiro ele seja então comido, consumido, não é verdade? Então você veja, Deus trata como família. Em Gênesis 12 Deus chama Abraão, mas Deus não chama Abraão sozinho, Ele chama Abraão e família, que na época era Sara, né? Não tinham filhos ainda. Mas olha que detalhe interessante, Deus chama Abraão, Abraão obedece, Abraão deixa a sua parentela, deixa pai, deixa mãe e segue para um lugar que ele nem sabia qual que era, mas ele confiava em Deus, né? E ele foi na ordem e na obediência a Deus, e ele levou o seu sobrinho Ló consigo. Deu problema lá na frente, não é verdade? Por quê? Porque quando Deus ele fala de família, família não é pai e mãe depois que o filho casa. Não é mais, aí é parentela. O que é família na Bíblia? O marido, a esposa e os filhos. Eu sei que hoje o conceito de família está um pouco, né? Está bastante deturpado, mas na Bíblia família é pai, mãe, filhos. Eu tenho filhos, meus filhos cresceram e se casaram. Constituíram outra família, não é verdade? Eu já não sou mais família, eu sou parentela, né? Se o meu filho casou, eu já sou parentela. Então ele tem que ter a casa dele. Por quê? Porque a Bíblia fala lá no Gênesis que Deus disse o que para o homem? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Preparou a mulher e disse para o casal, né? E disse para o homem: deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa e se tornarão os dois uma só carne, né? Então o casal é uma unidade, Casou, meu irmão, é a tua casa, não é verdade? Não é mais estar ligado com o pai e com a mãe, não pode, dá problema, atrapalha o casamento, não é verdade? Então é muito importante que a gente veja e obedeça a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela ensina isso, e é isso que nós devemos fazer, né? Então você veja, Gênesis 12, Deus chama Abraão, Êxodo 12, Deus institui a Páscoa, tudo tratando de família, né? A família é muito importante para Deus. Se a tua família não está toda salva, não se conforme com isso. Continue orando, continue buscando a Deus, porque Deus quer salvar toda a tua casa, tá certo? Diga assim: a minha casa pertence ao Senhor. Diga assim: toda a minha casa pertence ao Senhor. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a Bíblia ela tem instrução para a esposa, ela tem instrução para o marido, ela tem instrução para os filhos, ela tem instrução para tudo. O que a gente precisa fazer? Obedecer, né? Abra lá em 1 de Pedro, capítulo 3, e você vai ver que interessante aqui a instrução que Deus tem, olha. 1 de Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia, perto lá do Apocalipse, né? Só tem João antes, né? Não tem Judas, né? Judas, depois tem João, depois tem Pedro, né? Bem no finalzinho lá. 1 de Pedro, capítulo 3. Olha que interessante aqui essa instrução da palavra de Deus para a família. 1 de Pedro 3, e o verso 1 fala assim, olha: semelhantemente vós mulheres, sede submissas. Eu sei que algumas mulheres não gostam dessa palavra, né? Mas é Bíblia, ó. Sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos, olha aí, sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, a beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior,
no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus, pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas a seus maridos. Então dá uma paradinha aí, deixa a tua Bíblia aberta e olha aqui para mim. Olha, veja bem, a Bíblia está dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido. Isso não significa que a mulher é inferior, não significa que o marido vai fazer da mulher capacho, nada disso, né? É só uma questão de ordem, é só uma questão de papel a ser desenvolvido, né? O marido tem um papel a ser desenvolvido, a esposa tem outro papel a ser desenvolvido, mas não é que um é maior que o outro, um é superior ao outro, né? Cada um é importante para Deus, cada um é importante no seu papel, e não pode haver uma troca, não é verdade? Não pode haver uma inversão desses papéis. Eu sei que tem casa que a mulher é que ocupa esse lugar de liderança, mas não é bíblico, não funciona, não dá certo, né? Então, cada um tem que cumprir bem o seu papel. E aqui a Bíblia diz o seguinte, que a beleza da mulher não seja exterior. Tem gente que confunde isso daqui, acha que a mulher não pode se adornar, acha que a mulher não pode se arrumar. Não é isso que a Bíblia está dizendo, né? A Bíblia está dizendo que a beleza da mulher não deve ser exterior, mas sim interior, não é verdade? Mas não está proibindo a mulher de usar uma joia, cortar o cabelo, né? Ter uma aparência bonita. Qual é o homem que gosta da mulher de qualquer jeito? O homem gosta da mulher bem arrumada, não é verdade? Agora, a mulher deve se arrumar para quem? Para o seu marido, né? A mulher não tem que ser sensual para os outros, ela tem que ser sensual para o seu marido, né? Ela tem que ter uma boa aparência para o seu marido, para agradar o marido, não é verdade? Então, para o marido, a mulher deve se arrumar sim, deve se tornar bela sim, deve se tornar bonita sim, né? Porque nenhum marido gosta de uma mulher relaxada, uma mulher que não se cuida, que se veste mal, né? O homem gosta de uma mulher que seja com aparência bonita, né? Que a mulher esteja bonita, não é verdade? É importante que a mulher esteja bonita, mas mais importante que isso, a beleza interior, de um espírito manso e um espírito puro, não é verdade? É isso que a Bíblia está dizendo, né? Então é importante observar essas duas coisas. E eu acho muito aqui importante o verso número 5, que fala assim, ó: pois assim se adornavam antigamente também, olha aí, as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas a seus maridos. Então elas estavam submissas ao marido, mas estavam esperando em Deus. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sois filhas dela, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto, né? Então, as mulheres, de uma maneira geral, elas são filhas de Sara, está dizendo aqui, né? Então, se as mulheres fizerem assim, elas estão sendo filhas de Sara. Qual a importância disso? Qual a importância de ser filha de Sara? Você sabe que a bênção de Deus para a família, quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis 12, Deus ele deu uma bênção ali para a família. Ele disse assim, olha, em ti, quer dizer, em Abraão, sejam abençoadas todas as famílias da terra. Então a nossa família, a tua família, está incluída nessa bênção de Abraão. Agora, como que nós vamos querer a bênção de Abraão, mas vamos agir contrário àquilo que Abraão e Sara viviam? Não tem coerência, não é verdade? A gente tem que viver na mesma linha, no mesmo pensamento, né? Então, Sara, ela era submissa a Abraão, até chamava ele de Senhor. Já pensou nisso? As mulheres, a partir de agora, vão chamar os maridos de Senhor. Brincadeira, né? Todos nós precisamos observar a palavra de Deus, né? E aqui, uma coisa que me chama bastante atenção, elas eram submissas a seus maridos, mas elas esperavam em quem? Em Deus. Você que é esposa, você está submissa ao teu marido, mas as coisas não estão acontecendo como você queria. O que você vai fazer? Você vai virar a mesa? Você vai fazer um barraco, né? Você vai agitar? A Bíblia fala que é tola a mulher alvoroçadora, né? A mulher que alvoroça é tola. Mas a mulher sábia, ela tem espírito manso, humilde, e ela vai para oração, ela vai buscar a Deus.
Quem espera em Deus, não é que a pessoa é passiva, não faz nada. Não, ela confia em Deus, não é verdade? Ao mesmo tempo que ela é submissa ao marido, ela espera em Deus, porque é do Senhor que vem o nosso milagre, né? É do Senhor que vem a nossa bênção, né? É do Senhor que vem a nossa esperança, não é verdade? Então, para a esposa é isso, mas tem para o marido também, né? Olha aí, a partir do verso número 7, igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui pega, hein? Não sejam impedidas as vossas orações. Você acha que você vai atritar com a teu marido, tua esposa aí, vai orar e Deus vai atender? Não vai, né? Não vai não. É céu de bronze, é céu fechado. Quer receber resposta de oração? Tem que estar bem em casa, não é verdade? Deu um desentendimento lá, tem que entrar num acordo, pedir perdão, liberar perdão, ter um relacionamento bom, não é verdade? De amor, de respeito, de um para com o outro, para que as nossas orações não sejam impedidas. Olha que interessante isso, como é importante, não é verdade? Então veja, a família, ela é projeto de Deus, ela é bênção de Deus, mas se a gente quebrar esses detalhes aqui, a gente perde a bênção, perde a bênção. A mulher não quer submeter o marido, está perdendo a bênção, não é verdade? O marido não quer entrar em acordo com a mulher, não trata ela de forma honrosa, está perdendo a bênção, não é verdade? Está perdendo a bênção. A hora de orar, o céu vai estar fechado, né? Então é importante que você viva bem na tua casa, que você desfrute com alegria da tua esposa, do teu marido, da tua casa, da tua família, porque é promessa de Deus. As famílias estão abençoadas em nome de Jesus. As famílias estão abençoadas em nome de Jesus. Quem está em Cristo aqui, diga amém. Então diga assim: a minha casa está abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, voltando lá em Marcos capítulo 7, né, e o verso número 31. Então, Jesus ele entrou aqui numa casa onde existia uma pessoa com um problema muito grave, não é verdade? Uma pessoa que não ouvia e não falava de forma normal, era gago, né? E era surdo. E veja que interessante, né? Jesus entrou nessa casa aqui e ele encontrou essa situação aqui da pessoa que não ouvia e era gago, né? E falava com dificuldade. A entrada de Jesus naquela casa ali, ela resultou numa grande bênção. Entrou numa grande bênção. A Bíblia relata que Jesus entrou em várias casas, convidado para entrar em várias casas. Em cada casa que Jesus entrou, algo extraordinário aconteceu, algo de bênção aconteceu, não é verdade? Então, em uma casa, por exemplo, entrou na casa da sogra de Pedro, ela estava enferma, mas Jesus repreendeu aquela enfermidade, e aquela mulher foi curada, restabelecida e servia a eles com saúde. Quando Jesus entrou na casa da filha de Jairo, existia a morte naquela casa. A menina dele tinha morrido. E Jesus entrou lá e ressuscitou, não é verdade? Aquela menina. Ressuscitou aquela menina. Então ele entrou, ele trouxe vida. Ele entrou e ele trouxe vida. Então em uma casa ele entrou, trouxe saúde, cura. Noutra casa ele entrou, ele trouxe vida. Noutra casa, que foi a casa de Mateus, ele entrou e ele trouxe perdão, né? Porque existia ali um espírito de culpa pelo fato de existir ali pessoas que estavam doentes, enfermas espiritualmente, né?
e ali houve um questionamento dos inimigos de Jesus, dizendo que ele estava comendo com pecadores, porque eles eram cobradores de impostos. E Jesus disse o seguinte: olha, quem é são não precisa de médico, quem é doente precisa de médico. E eu vim para salvar o perdido, eu vim para curar o enfermo, eu vim para libertar o cativo, né? Então, naquela casa Jesus entrou, não tinha um problema financeiro ali, né? Porque Mateus, ele estava bem de dinheiro, né? A Bíblia não fala que ele tinha problema financeiro, né? Ele não tinha problema de saúde, a Bíblia não fala que tinha uma enfermidade ali, mas ele tinha um problema espiritual. Se sentia culpado, se sentia rejeitado pela a sua nação, né? Porque não era bem visto sendo um cobrador de imposto naquela época. Mas Jesus trouxe ali perdão naquela casa, não é verdade? Na casa de Zaqueu, Jesus entrou e precisava ali de salvação. E Jesus trouxe ali salvação naquela casa, né? Porque Zaqueu, ele era um homem que desejava salvação, mas ele não tinha tido ainda o encontro com o mestre, né? Mas ali ele pôde convidar Jesus para entrar na sua casa, e quando Jesus entrou naquela casa, houve arrependimento, houve atitude de Zaqueu, e Zaqueu pôde dizer assim: olha, eu vou vender metade dos meus bens e distribuir para os pobres, e vou restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei. E Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, amém? Porque este também é filho de Abraão, né? Então, aonde Jesus entra, algo extraordinário acontece, há uma bênção muito grande, não é verdade? Eu não sei qual é o milagre que você precisa na tua casa, mas a entrada de Jesus na tua casa faz o milagre acontecer, não é verdade? Faz a bênção acontecer, né? Então, Jesus, ele entra nessa casa aqui, e o verso de número 33 fala assim: olha, Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente. Jesus operou um grande milagre naquela casa, e Ele quer operar um grande milagre na tua casa também. Quem precisa de um milagre aqui, diga amém. E quem crê que Jesus pode fazer um milagre na tua casa, diga amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse mês de maio, meu irmão, nós estamos apresentando a Deus o nome da pessoa que precisa de conversão na nossa casa. A esposa apresenta o nome do marido, o marido apresenta o nome da esposa, né? Os pais apresentam o nome dos filhos, os filhos apresentam o nome dos pais, mas é para apresentar o nome mesmo, né? Não aquela oração assim: ah, Senhor, abençoa a minha casa. É muito genérico isso, né? É muito amplo. Deus quer uma oração específica, não é verdade? Deus quer uma oração definida. Você pode reparar, Jesus ia curar um cego, por exemplo. Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? O que o cego quer? Claro que o cego quer ver, não é verdade? Não é uma coisa óbvia isso? Mas Jesus perguntava para ele: o que queres que eu te faça? Ah, eu quero ver, Senhor. Mas você crê que eu posso te curar? Creio. Então, seja feito o milagre, né? Então, 2 coisas que você precisa: apresentar a Deus especificamente a tua causa e crer que Ele pode resolver o problema. Não é só orar: Senhor, abençoa a minha casa. Não. Senhor, eu quero o meu marido, fulano de tal, convertido ao Senhor. Eu não aceito que o meu marido vá para o inferno. Não aceito que o meu marido se perca. E assim com a esposa, com os filhos, né? Então, apresenta a Deus todos os dias. Levanta pela manhã, apresenta a Deus, ora a Deus. A hora que você tiver oportunidade durante o dia, vai orando a Deus e vai declarando. E vai declarando a bênção, vai declarando que o inimigo está derrotado, vai declarando que o inimigo já perdeu, vai declarando que a bênção te pertence em nome de Jesus, né? Então, não desista.
Nós queremos chegar no final do mês, desse mês de maio, e ter testemunho para contar, não é verdade? Ter bênção para contar. Então esse é um ponto. O outro ponto, qual é? Algum problema que você esteja vivendo na tua casa. Você vai apresentar para Deus. Ah, Senhor, eu estou vivendo esse problema aqui específico. Especifica o problema para Deus. Ah, Senhor, eu quero que a minha casa, está faltando isso, eu quero isso na minha casa, né? Para o meu casamento ser mais feliz, eu quero exatamente isso, eu preciso disso no meu casamento, né? Às vezes é uma coisa para nós muito difícil, mas para Deus não é verdade? Porque como que o inimigo trabalha na vida das famílias? Ele trabalha na área do pensamento e ele trabalha na área dos sentimentos. Então você pode reparar, falar, a gente pode falar, mas mudar de ideia a pessoa, a gente não consegue fazer a pessoa mudar de ideia. Já percebeu? Qual é o marido que pode mudar o pensamento de uma mulher? Qual é a mulher que pode mudar o pensamento de um marido? Isso é um papel de Deus para fazer, não é nosso. E como que o inimigo trabalha? Ele trabalha na área dos sentimentos. Então você pode reparar, às vezes o marido não sente mais nada pela mulher, nenhum amor, há um desinteresse, há uma frieza. O casamento perde a graça, perde o sentido. Está na área emocional isso, não é verdade? É um problema na área emocional. Para onde foi aquele amor do altar, que aquelas juras de amor, né, e aquelas coisas bonitas do começo? Acabou tudo? Quem que pode fazer isso na nossa vida? Quem que pode restaurar isso na nossa vida? É Deus. Não tem um remédio, né? Não tem uma vacina anti-fracasso no casamento. Não tem, né? Se tivesse, vendia muito, né? Mas não tem. Não tem uma pílula que a pessoa vai tomar e fala, bom, vou tomar essa pílula a partir de agora, vou dar essa pílula para o meu marido, ele vai se derreter de amor por mim. Não tem isso. Então, quem que pode fazer isso? Somente Deus, não é verdade? Por isso que às vezes você vê um casamento de um mês, já acabou tudo, né? Um ano, acabou tudo. E daí você vê casamento na presença do Senhor com 30, 40 anos, que está muito bem, né? Muito bem, muito abençoado. Há uma alegria de estar junto, há uma alegria de desfrutar a convivência. Não há mais aquele desgaste do relacionamento que ao longo dos anos vai acontecendo, né? Como alguém já disse, depois de 30 e poucos anos de casado, um vai estar se odiando o outro. Não, na presença de Deus, um vai estar amando mais o outro ainda, não é verdade? Porque quem traz esse amor no nosso coração é Deus. Eu estou falando aqui para você a palavra, mas se você não ouvir essa palavra, ela não muda nada na tua vida, não muda nada. Essa palavra é o Espírito Santo que completa, não é verdade? É o Espírito Santo que edifica no nosso coração. É como uma conversão. Você fala para uma pessoa, Jesus te ama, Ele quer te salvar, Deus enviou Jesus para te salvar, né? Existe um plano de Deus para que você vá para o céu. Nada convence a pessoa, não é verdade? A pessoa não quer saber. Mas de repente você fala, olha, Jesus te ama. Aquilo dali cai como uma bomba no coração da pessoa, né? Há uma explosão de interesse pelo Evangelho. Quem que faz isso? É o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é verdade? Então, se o Espírito Santo não fizer isso, meu irmão, não adianta nada. Se no casamento Deus não operar, não resolve nada. A Bíblia diz assim, olha, tem um versículo que diz assim, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Casamento não pode ser em 2, tem que ser a 3. Casamento tem que ser a 3. Marido, a esposa e Deus no meio, não é verdade? E Deus dando o reforço, a força, né? A resistência, as lutas e as dificuldades que vêm. Então não é somente a gente lutando sozinho, não. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. É você, a esposa, o marido, a esposa
e Deus dando esse reforço, né? Com o Senhor na tua casa, com Deus presente na tua vida, nas tuas orações, na tua direção, nos teus procedimentos, o inimigo não vai vencer. Esse inimigo está derrotado, né? A esposa vai ter um amor renovado pelo marido, o marido vai ter um amor renovado pela esposa. Isso vai se renovar a cada dia, a cada mês, a cada ano, porque o nosso Deus, ele não tem crise de bênção no céu, não. O céu tem abundância de bênçãos, não é verdade? O céu está repleto de bênçãos. E quem que vai conquistar? Aquele que buscar. Quem que vai conquistar? Aquele que não desprezar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está falando isso. Olha, você pode vencer a tua luta. Você pode buscar o milagre de Deus. Ah, mas eu não acredito muito. Se você não acredita, para você não é real. Mas se você acredita, para você é bênção, né? Se você acredita no milagre, ele é real na tua vida. Pode não ter acontecido ainda no plano material, mas ele já aconteceu no plano espiritual, né? Na tua fé, ele já aconteceu. É só uma questão de tempo. Por isso que Jesus comparou a fé como uma semente. Você lança a semente na terra, ela está germinando, mas você não vê nada, não é verdade? Passa um dia, passa 2, passa 3, você olha lá, não vê nada, mas a semente está viva e ela está brotando. Dependendo da semente, com 60 dias você já colhe, né? Dependendo da semente, com 20 anos você vai colher. Mas que ela está viva e ela está germinando fruto, ela está. Então a fé é assim, você precisa do milagre, creia, busque a Deus, coloca na oração e é uma semente lançada. Vai acontecer. Não sei quanto tempo vai, mas que vai acontecer, vai, pode ter certeza. Se a tua fé está adubando a semente, ela vai acontecer, né? Qual é o milagre que você precisa na tua casa? Qual é a bênção que você está buscando? Coloca diante de Deus e declara pela fé que essa bênção já te pertence. Declara pela fé que o inimigo já está derrotado. Declara pela fé que o Deus Todo-Poderoso, Ele é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? Se Deus está na tua vida, meu irmão, esse cordão não vai se arrebentar, não. O inimigo vai lutar, mas esse inimigo já está vencido e derrotado. Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluias! Glória a Deus! Graças a Deus! Eu não sei se você percebeu na palavra que nós lemos, mas Jesus, ele disse uma palavra, Efatá, e os olhos foram abertos. Uma palavra. Por isso que nós estamos insistindo aqui, olha, palavra tem poder. A palavra tem poder. Deus disse assim no Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos uma imagem e uma semelhança de Deus. Como que Deus criou as coisas? Pela palavra. Gênesis capítulo 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Criou pelo poder da palavra. Jesus abriu os ouvidos dessa pessoa aqui e desimpediu a língua dele pelo poder da palavra. Efatá quer dizer abre-te. E os seus ouvidos foram abertos. Meu irmão, a gente tem que cair a ficha para nós, não é verdade? A gente vai ficar quieto? Qual o problema que você está lutando? Declara em voz alta, não é verdade? Declara em voz audível para o inimigo escutar. E declara pela fé. Assim como Jesus disse, olha, Efatá, abre-te, e o milagre aconteceu, você vai declarar na tua vida. Pela fé. E vai acontecer, não é verdade? Com certeza vai acontecer. Desde que você creia firmemente e você declare com convicção. Isso não se torne uma coisa apenas uma vez, mas que você alimente isso no seu coração. Como eu disse, como uma semente.
você precisa ir adubando, você precisa ir trabalhando, né, para que ela possa crescer. A semente tem que vencer muita coisa, tem que vencer praga, tem que vencer formiga, tem que vencer a intempérie do tempo, ela tem que vencer as dificuldades, mas se você cuidar, ela vai brotar e ela vai dar muitos frutos, não é verdade? Esse pensamento, essa oração, essa declaração, ela é como uma semente e ela vai frutificar à medida que você insistir crendo nessa realidade, mas nunca quebrando o princípio da palavra de Deus, nunca, não é verdade? Nunca. Por quê? Porque Deus não vai contra a sua palavra. A palavra de Deus, ela é cuidada. A Bíblia diz assim, olha, passarão serra e céu, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela é eterna, ela não vai ser mudada. Deus criou os princípios, criou as leis e elas funcionam, não é verdade? Então, não adianta, eu quero a bênção de Deus, mas no caso da mulher, não quero ser submissa ao meu marido, não vai ter bênção. O marido, eu quero bênção de Deus, mas não quero estar submissa a Deus, não, quero fazer do meu jeito. Meu irmão, não funciona, não é verdade? Não funciona. Os filhos, eu quero bênção de Deus, mas não quero nada de honrar pai e mãe. Meu irmão, não funciona. Vai contra a palavra, entendeu? Então a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida, ela precisa ser respeitada, né? E aí então a gente declarando, né, que Deus ele é conosco, que Ele abençoa a nossa casa, que Ele está abençoando a nossa vida. E se você perceber algum problema, entre em oração, busque a Deus, porque esse Deus poderoso, Ele é contigo. Amém? Diga assim, o meu Deus, Ele é comigo, Ele não me abandona. O poder do alto está disponível na minha vida. As promessas de Deus, elas me pertencem. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode se colocar em pé. Eu quero estar orando pela tua vida. Aleluias. Fecha os teus olhos e apresente a Deus aí a tua causa. Apresente aí o nome da tua causa. Apresente aí especificamente a tua causa. Seja qual for o problema, apresente a Deus. E diga para Deus que você crê no milagre dele. Diga para Deus que você não aceita essa situação. Diga para Deus que você crê que o milagre está a caminho, está chegando na tua vida. Creia de todo o teu coração, seja qual for o motivo, seja qual for a situação. Às vezes você pensa, nem adianta eu falar isso porque é impossível. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Para Deus não há impossível, Ele é o Todo-Poderoso. Basta uma palavra dEle, basta uma ordem dEle, e todo o inferno cai por terra, e todos os impedimentos caem, e a tua bênção, o teu milagre chega até a tua casa, chega até a tua vida. Enquanto o louvor vai entoar esse cântico, você vai poder orar, você vai poder buscar a Deus, você vai poder usar a tua fé e lutar o bom combate, no nome de Jesus. Vai orando e vai buscando a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Glória a Deus. Nela estarão reunidos adoradores. Glória a Deus. Ó Senhor, abençoa a tua igreja.
Um lugar de milagres e Glória a Deus. oração. Aleluia. Maravilhoso Deus. Onde Jesus tem prazer Deus, em eu ficar, coloco diante de ti. onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim com os teus olhos fechados, Deus querido, eu apresento a Ti esta família, esta casa aqui representada. Meu Pai, nós estamos trabalhando durante todo este mês, visando a Deus famílias abençoadas, mas não apenas famílias fragmentadas, ó Deus, uma parte da família, mas o nosso desejo é que toda a família, as famílias inteiras, ó Deus, estejam na Tua presença, estejam Te adorando, Te glorificando. Pai, nós não aceitamos
que a esposa venha para a igreja e o marido fique em casa. Nós não aceitamos que o marido venha para a igreja e a esposa fique em casa. Nós não aceitamos, ó Deus, uma família dividida, quando uma parte adora o Senhor e outra parte não quer nem saber. Meu Pai, nós não aceitamos isso. Nós declaramos aqui famílias inteiras convertidas ao Senhor, famílias inteiras que te adoram e te glorificam, o pai, a mãe e os filhos, todos na tua presença, ó Pai, que nenhum se perca, como é projeto teu, ó Deus, como é o desejo do Senhor, que toda a casa possa te servir, ó Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora e expulsamos esse espírito contrário, ó Deus, esse demônio que impede esse coração, que endurece esse coração, esse espírito, ó Deus, que causa afastamento de Ti, que causa desprezo pela Tua palavra. Nós repreendemos agora no nome poderoso de Jesus Cristo e declaramos, ó Pai, as famílias aqui abençoadas. Eu te peço por esta esposa que às vezes o amor esfriou, ó Deus. Pai, renova agora o amor no coração. Te peço agora por este marido que às vezes o casamento perdeu a graça, às vezes o relacionamento, ó Deus, está frio, está gelado. Ah, Deus querido, entra com o teu poder agora, renova este amor, traz de volta, ó Deus, aquele amor dos primeiros dias do casamento. Em nome de Jesus, Pai querido, que os filhos estejam submissos aos pais, que os filhos estejam na obediência e no respeito aos pais, que a esposa esteja submissa ao marido, que o marido esteja submisso ao Senhor e amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Deus querido, em nome de Jesus, venha abençoa aqui as famílias. Fecha, ó Deus, a porta para que o inimigo não entre, que a enfermidade não tenha acesso nesta casa, ó Deus, que o mal, a miséria estejam impedidas de agir nesta casa, ó Deus, mas que haja aqui saúde, que haja cura, que haja libertação nesta casa, que a tua presença, ó Deus, seja abundantemente na vida deste casal, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos, Pai, e declaramos aqui a bênção que o Senhor decretou lá em Abraão, que essa bênção alcance todas as famílias da tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração e assim com a mão no teu coração, diga assim: meu Deus e meu Pai, não permita que o meu coração esfrie, mas que o meu casamento esteja cheio do teu renovo, esteja cheio do amor, como existia no começo do casamento, que possa ser hoje também. Diga assim: eu creio no teu milagre, eu creio no meu casamento abençoado, eu creio na minha família inteira na tua presença, porque a minha casa pertence ao Senhor. Amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus. Erga as tuas mãos para o alto. Receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Em nome de Jesus. Despede o teu povo em paz para os seus lares, Senhor Deus. Que seja uma semana vitoriosa, uma semana abençoada na vida do teu povo, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja sobre toda a tua igreja, e todos os que creem digam comigo amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias!
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão e diga para ele: a tua casa pertence ao Senhor. Glória a Deus, amém.